Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de hoje será de geografia, certo? Vou dar uma revisão rapidinho sobre relevo. Conhecendo o relevo da Terra. A costa terrestre é irregular e apresenta diferentes formas. A essas diferentes formas, nós damos o nome de relevo ou acidente geográfico, certo? Portanto, o relevo é um conjunto de diferentes formas na superfície da Terra. O relevo ele pode ser modificado pela ação do homem, quando o homem constrói estrada, túneis, moradias, estabelecimentos comerciais, modifica esse relevo, ou então pela ação da natureza, do vento, da chuva. A paisagem de um lugar depende em grande parte do relevo que aquele local representa. Vou citar agora alguns exemplos para vocês. Planícies são terras planas que podem ter pequenas ondulações. Já o planalto são terras mais altas que as planícies. Montanhas são grande massa de terra e rocha bastante elevada acima do terreno que a rodeia. Monte ou morro são elevações de terra menores que as montanhas e que aparecem de forma isolada. Já serra e cordilheiras são montes com pico. Vale é um terreno mais baixo e fica entre montanhas, montes e morros. Ilha, que vocês conhecem, é uma porção de terra cercada por água por todos os lados. Se for do mar, nós chamamos de marítimo. E se for no rio, nós chamamos de fluviais, certo? Dunas são montes ou colunas de areia que se acumula pela ação dos ventos. Restinga é uma faixa de areia depositada paralelamente à linha de costa primitiva e é ligada à terra por uma extremidade. Olá, meus amores, vamos dar início à nossa aula, conhecendo o clima. Você sabe diferenciar tempo de clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras e elas estão interligadas, porém não são sinônimos. Vamos ver a definição de tempo atmosférico. É o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar ou momento. É como está o tempo em um determinado local ou um determinado momento. A essas palavras se caracterizam como tempo atmosférico, como o calor, a chuva, o vento, as nuvens escuras, as nuvens brancas, é que determina como vai estar o tempo hoje, onde você mora, ou no estado, ou no município, certo, gente? Então, o tempo é um estudo feito em curto prazo. Por exemplo, vocês já ouviram falar, hoje o céu está claro, ou está parcialmente nublado, ou está nublado, ou está com pancadas de chuva, ou está chovendo, não é isso? Vocês já ouviram na televisão, jornais e revista a descrição do tempo atmosférico, que ele é feito em um curto período de tempo. Por exemplo, como está o dia hoje na cidade de Salvador? O dia hoje está como? Está chuvoso? Está ensolarado? E daqui a uma semana, como estará o tempo em Salvador? Como estará o dia em Salvador? Certo? Então, o tempo é um estudo feito em um curto período que vai de um dia a um mês. Certo? E para fazer esses estudos, é preciso que haja assim, uma observação de pesquisas que são feitas através de quê? De satélites. E essas informações chegam até vocês através da previsão do tempo, não é isso? Vocês já ouviram na televisão, no jornal, na internet, falando assim, como está a previsão do tempo hoje, né? Em Salvador hoje o tempo está chuvoso. Bom, aí na casa de vocês, chegue aí na janela e dê uma olhadinha, como está o tempo aí hoje? No momento em que eu gravei o vídeo, em Salvador, o tempo estava o quê? Chuvoso, certo? Então, gente, eles fazem uma análise da previsão do tempo, porque ele não tem controle sobre o tempo, então ele pode estar mudando a todo momento. Então, hoje em Salvador está chuvoso, mas amanhã o tempo em Salvador pode estar ensolarado. E para medir a previsão do tempo, eles utilizam alguns equipamentos como termômetro, que mede a temperatura quando ela está alta ou quando ela está baixa. Por exemplo, como está a temperatura hoje de Salvador?
Hoje a temperatura de Salvador está 28 graus. Já a biruta, que é um instrumento utilizado para medir a velocidade do vento. Como está o vento hoje em Salvador? Hoje o vento em Salvador está a 30 km por hora. Mas daqui a uma semana, como estará o vento em Salvador? Daqui a um mês, como estará o vento em Salvador? Já o pluvímetro é utilizado para medir a quantidade de chuva que cai em um determinado lugar ou uma determinada área. Por exemplo, o mês de maio, choveu a quantidade de chuva prevista? Ou choveu 2 vezes mais a quantidade de chuva prevista para o mês inteiro? Então, gente, é por isso que se diz que o tempo se estuda em um curto período, porque vai de um dia a um mês, diferente do clima. Que o clima, para você saber o clima de uma região, são anos de estudo. Aí você estuda o relevo daquela região. Vai, durante anos, ficar investigando tudo que ocorre, como são as rochas, o que acontece naquele determinado lugar, naquele município, naquele país, naquele estado. Por exemplo, na região do Brasil. Como se sabe como é a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul? Para se saber como é o clima de cada uma dessas regiões, foram anos de estudo, vendo tudo o que acontece no decorrer daqueles anos de estudo, se choveu, se fez bastante sol, como foi, se o relevo influenciou nesse clima, entendeu, gente? Então, a diferença do tempo para o clima é que o tempo é um curto período de estudo e o clima é um longo período de estudo. E para ser observado esse clima, gente, tem alguns elementos como a umidade do ar, que naquelas regiões montanhosas, que tem muitas árvores, muitas vegetação, aí o ar é úmido. Já nas regiões onde que chove muito, são regiões que tem muitas árvores e floresta, então a tendência é ter grande quantidade de chuva. Já as regiões onde ventam muito, já é mais na região litorânea, onde tem praias, não é isso? Já o calor já é mais numa região onde chove pouco, como na região do Nordeste, que chove pouco, então que tem pouco circulação de chuva, leva-se anos para chover, então tudo isso interfere no clima daquela região. E para se saber esse clima dessa região, leva-se anos estudando o comportamento de tudo que ocorre naquele município, naquele estado, naquela cidade. Daí, gente, dentre esse clima e esses estudos, surge o quê? O movimento de rotação e o movimento de translação. Esse movimento de rotação, gente, é aquele movimento em que a Terra realiza em torno de si ou do seu próprio eixo. Como aqui, ó. Tá vendo? O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza, ó, em torno de si. Dela se tem, ó, o dia e a noite. O dia e a noite. E dura 24 horas esse movimento. Já o movimento de translação, gente, dura 365 dias e é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ó. Esse movimento ele dura 365 dias, sendo que de 4 em 4 anos nós temos um ano bissexto, que é o mês de fevereiro, que tem 28 dias, mas de 4 em 4 anos ele terá 29 dias, por isso que é chamado de ano bissexto. Aí nesse movimento de translação, é desse movimento de translação que se tem as estações do ano, gente. Que é quando determina o plantio, né, dos agricultores, como vai fazer para lidar no campo, não é isso? Então vamos falar das estações do ano. Vocês se recordam sobre as estações do ano? As estações do ano são 4. São 4. Primavera, verão, outono e inverno. São 4. São 4. Vamos falar sobre a estação da primavera. A estação da primavera ocorre 22 de setembro. Nesse período o clima é mais agradável e é a estação no qual nascem as flores. O jardim fica florido, com cores diversificadas, fica uma beleza só observar.
Os jardins e as borboletas agradecem diante de tanta beleza. Saindo da estação das flores, que é a primavera, nós iremos para a estação do outono, gente, que ocorre no mês de março, dia 20 de março. O outono é uma estação dos frutos. As folhas caem muito das árvores e é conhecida por ser uma estação saborosa porque dos frutos. É uma estação maravilhosa. Quem não gosta de comer uma frutinha, ai, gente, uma bananinha, oh, que delícia. Maravilhosa e saborosa essa estação, não é isso? Saindo da estação do outono, gente, nós iremos para a estação do verão, que é a estação em que é uma estação quente, que sobe a temperatura. Então é uma estação que a gente usa roupa fresca, que a gente bebe bastante água para hidratar o nosso corpo, que a gente usa protetor solar para proteger a nossa pele, certo? E essa estação do verão, ela acontece dia 21 de dezembro. Quando a gente sai da estação do verão, a gente vai para a estação do inverno, que é o contrário da estação do verão. É quando as temperaturas abaixam, certo? Quando as temperaturas abaixam, faz muito frio, chove muito, então a gente precisa usar roupas quentes para se proteger, porque o frio, é estarrecedor, a gente precisa estar juntinho de papai e de mamãe, embrulhadinho, se protegendo da chuva. Bom, gente, o recado que eu tenho para vocês hoje é que depois que vocês terminarem de assistir essa aula, vocês assistam o vídeo que eu disponibilizei aí para vocês. E não esqueça, leitura forma, informa e transforma. Faça da leitura um hábito diário de vocês. Todos os dias, tire um tempinho para ler um livro, para ler uma historinha, certo? Conta a historinha para papai, para mamãe, porque o conhecimento é seu, mas é um conhecimento que você pode transmitir para o mundo, para as pessoas. Então, ler faz muito bem à saúde e contribuirá para o seu sucesso. Leia muito, leia todos os dias, certo? Partilhe sua leitura, conte suas histórias. Não se esqueça que ler é conhecer, é ter conhecimento. E eu estou muito feliz por falar com vocês, mesmo de longe. Quero dizer que estou com saudade, mas que está perto disso terminar e a gente poder estar junto. Mas enquanto isso, não se esqueça, a leitura informa e transforma. E eu acredito muito no potencial de vocês. Então, gente, continue lendo. Tenham uma excelente leitura. Sintam-se abraçados pela Pro Sandra. Dizer que eu amo muito vocês e que até a próxima aula. Beijos.